Boa noite a todos, boa noite a todos do Facebook, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 18 de novembro, olha, 18 de outubro de 2021. Somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Nossa palestra de hoje será com a Malu e ela vai falar sobre ansiedade. E eu tenho alguns recadinhos. Eu vou reforçar que é necessário o uso de máscara aqui dentro das dependências do centro. E nós temos também o álcool gel se vocês necessitarem. E também continuamos aceitando doações para o bazar. Nosso bazar ele está aberto toda segunda-feira, a partir das 19h30. E todas as quartas-feiras, das 14 às 17 horas. E uma coisa importante também, nós estamos finalizando com a venda da rifa. Nós temos, acho que, 6 números. Se vocês puderem ajudar para nós abrirmos logo a rifa, o valor é de R$10. Eu vou ler um capítulo de Jesus no teu dia a dia e logo em seguida fazer a prece. Passo a passo. A dadivosa natureza ostenta árvores nutrientes que demoram anos para começar a produzir frutos. No lixo restante de tantas indústrias existem matérias que demoram séculos para se decomporem. No estado infindável existem distâncias que demorariam milhões de anos para serem percorridas. Não atropele a própria evolução. Do mesmo jeito que a mais longa caminhada, ela só pode ser realizada passo a passo. Assim também ocorre com você, no processo evolutivo em que está mergulhado. Virtudes instantes são ilusórias. Não se entristeça se não conseguiu adquirir esta ou aquela virtude. O fundamental é estar à procura dela. Nunca tente ser o que de fato ainda não é. Poderá enganar a muitos com as falsas virtudes, mas não poderá enganar a Deus. E mesmo que, numa hipótese absurda, pudesse enganá-lo, ainda assim você saberia que não é de verdade. Por isso, vá trabalhando na construção de uma pessoa melhor. Se pode ir mais rápido, ótimo. Se não conseguir, vá lentamente. Entretanto, nunca pare a caminhada. Então, com essa reflexão, nós vamos fazer a prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos essa nossa palestra, ver se existe uma possibilidade de utilizarmos no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra a Malu. Boa palestra a todos. Boa noite. Tá ligado? Boa noite a todos. Mais uma oportunidade, né, que a gente tem de refletir um pouquinho sobre um tema que também hoje está muito frequente, até por conta do que a gente tem vivido. Essa pandemia, ela acelerou muito, né? Não só a depressão, mas a ansiedade também. É difícil a gente encontrar hoje alguém
dentre todos nós, que não se sentem em algum momento ansioso, né? No dia a dia ou em alguma ocasião mais especial, né? Então, eu vou estar falando, eu vou estar indo por tópicos, porque assim eu tenho a certeza que eu não vou esquecer de falar o mais importante, que tem muita coisa para falar, né? Mas não dá para falar tudo. A ansiedade, na verdade, isso sempre se fala de ansiedade, fala disso. Ela é um mecanismo que ele foi instalado desde que o ser humano foi instalado na Terra, né? Desde os primórdios, quando um ser das cavernas lá, ele tinha que sair para caçar, muitas vezes ele entrava no processo de ansiedade porque ele se deparava muitas vezes com animais enormes, com perigos, e ele entrava no processo de fuga ou de morte, né? O medo fazia com que ele ou fugisse ou se defendesse, né? Isso foi criando em nós, né, uma ansiedade que a gente chama de ansiedade positiva. Ela é positiva. Se eu vou atravessar uma rua e eu não paro e olho para os lados para ver se vem um carro, né, eu vou ser atropelado e posso morrer, né? Então, isso é tido assim, o medo e a ansiedade estão sempre muito juntos, né? A precaução, né, que nem essa de a gente atravessar uma rua, ela tem ansiedade como componente, né? Então, existe uma ansiedade que é normal. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, né? É difícil você encontrar alguém que vai fazer uma entrevista de emprego e no dia anterior não esteja ansioso, né? Ele está preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, existe um limite, né, em que isso é tido como normal, porque até nos ajuda, né, às vezes, a se preparar melhor, por exemplo, para entrevista, a atravessar a rua com atenção. A ansiedade, ela passa a ser algo patológico, como a gente chama, quando ela passa a fazer parte do teu dia a dia e você passa a não, sem motivo algum, sem alguma coisa, né? Você está ansioso, você está sempre ansioso, você está sempre preocupado, você está sempre, né? Tem uma frase, inclusive, de um filósofo antiguíssimo, ele dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. Entende? Então, se você está o tempo todo preocupado, você está sofrendo desnecessariamente, você está sofrendo a mais do que você poderia, às vezes, sofrer por uma situação que vai acontecer. Quanto mais rápido queremos atingir a felicidade, mais distante ficamos dela, a ânsia da felicidade. O que nos leva a ficar, às vezes, tão ansiosos o tempo todo? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós estamos aqui para ser felizes, né? E por causa da busca da felicidade, o que eu quero, quais os caminhos que eu tenho que buscar, eu entro, né, nessa ansiedade. E quando ela se torna patológica, como eu disse, você está longe da felicidade. É aí que você acaba provocando em você todo né, sintomas né, que vão te levar à não felicidade. Mesmo que você, às vezes, chegue a alguma coisa que você queria muito, você, quando chega lá, você está tão desgastado e, às vezes, você nem vive, né, aquele momento, daquela coisa, com felicidade. Porque eu já me desgastei demais, né? Não só emocionalmente, como fisicamente, né? Com a ansiedade, a gente quer o quê? Para tudo na vida tem um tempo. A gente quer acelerar isso. Somente hoje em dia, a gente está sempre lá na frente. A gente sempre quer acelerar o tempo das coisas.
a gente não tem a paciência de esperar as coisas acontecerem. Não só o tempo, mas o controle. O ser humano, para ele se sentir seguro, pelo menos a grande maioria, ele quer ter controle da situação. Se você vai para uma entrevista, por exemplo, e você sabe que a maior parte das coisas, que é um emprego, que é ali que vão te perguntar coisas, que você já fez entrevista sobre aquilo, você já tem um certo controle. Você se sente um pouco melhor e vai um pouco menos ansioso. Então, cada vez que a gente tem controle de uma situação, a ansiedade baixa. Quando a gente não tem controle nenhum, como essa pandemia, por exemplo, a ansiedade vai lá em cima. Por que controle? Eu acho que o controle, ele acaba influenciando ou nos levando a pensar de que a gente perdeu a confiança, né? Eu acho que todos nós, pelo menos a grande maioria hoje, perdeu a confiança na vida, em si mesmo, em algo maior, porque se a gente tivesse a confiança, a gente não ia sofrer tanto. A gente não ia e ter o entendimento de que eu não tenho controle de tudo, né? Quando a coisa entra num grau muito elevado, a gente não só se preocupa com as coisas, né? Que a própria palavra já diz. Eu me preocupo de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu entro em desespero. O desespero também, se a gente separar, é desespero. É desesperar. Então, quer dizer o quê? Eu não tenho mais paciência de esperar o tempo das coisas acontecerem, né? A gente vive hoje tudo muito no urgente, é tudo urgente. A maioria de nós, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, é tudo para ontem, como a gente mesmo diz, né? Tudo a gente está meio que num grau de corrida, a gente está sempre correndo. Aí tem pessoas que falam, a vida exige que a gente corra. Não, eu acho que eu me coloco nessa situação, talvez até as coisas aí fora estejam muito atribuladas, mas se eu, né, conseguir ter um pouquinho de controle de mim mesmo, eu vou perceber e eu vou conseguir não entrar nessa ânsia, nessa loucura, né, que a vida está hoje. Em tudo, né, em tudo que a gente for fazer. As coisas que uma coisa que nos leva muito à ansiedade é o consumo. Então, eu tenho que estar o tempo todo consumindo alguma coisa, buscando alguma coisa, comprando alguma coisa, porque parece que isso traz uma certa satisfação e, sei lá, preenche um vazio, né, que todo mundo está sentindo, né? Quando a ansiedade passa para o patológico, aí eu já vou falar, né, mais da área dos tratamentos, né? Uma ansiedade no patológico, a gente define hoje na ciência como o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, quer dizer, a gente está preocupado o tempo todo. Quando a gente chega nesse ponto, você tem amanhã, você vai na padaria, você vai achar alguma coisa para se preocupar. É o tempo todo preocupado. Tem o TOC, o TOC é transtorno obsessivo compulsivo, entende? Eu entro na compulsão, isso já é mais, né, patológico ainda, e já entra muito na psiquiatria até. Às vezes você precisa entrar com uma medicação para isso. As fobias, que são os medos. Quem não tem algum medo hoje? É difícil a gente encontrar alguém hoje que não tenha medo de nada. A violência doméstica, a violência urbana, o estresse pós-traumático, as violências, né? A gente está vendo aí. Até a pandemia, ela aumentou a violência doméstica.
Porque aí os casais ficaram mais tempo juntos dentro de casa e ela começou a acontecer com mais frequência, né? Uma coisa que às vezes, porque alguém sai para trabalhar, volta só de noite, tinha menos probabilidade de acontecer. A violência urbana a gente não precisa nem dizer, né? A gente vive com o medo e a preocupação de sair de casa às vezes, dependendo do horário não sai. No farol, eu fecho os vidros, né? Dependendo da região que eu estou, eu vejo a hora que eu vou passar ali. Estresse pós-traumático. Isso é um estresse que acontece com pessoas que passaram, como o nome diz, por um trauma muito grande, né? Um assalto, você às vezes é até ferido e machucado nesse assalto. Aí passa o assalto, tal, você volta, no dia seguinte você está em casa, só que o tempo vai passando e aquele episódio não sai da tua cabeça. Você sonha com aquilo, você acorda com... A primeira coisa que você pensa é naquela cena, né? Então isso já se tornou patológico. E quando se torna patológico, a coisa... Uma coisa eu vou dizer, eu acho que hoje, mesmo uma pessoa que tem uma ansiedade ali o tempo todo, sem ser tão grave, às vezes ela precisa de um psicólogo para ela falar, né, desse dia a dia, para falar da vida dela. Quando é patológico, muitas vezes vai para o psiquiatra e para o psicólogo. Isso eu estou falando porque são recursos que a gente acabou chegando, como muita gente diz, remédio é ruim, né? É para que terapia? Eu vou ficar falando lá com alguém como se estivesse falando com meu amigo. Isso são recursos, isso é ciência, e cada vez mais a gente está percebendo a necessidade, né? Como uma outra vez eu falei do suicídio, o suicídio é uma coisa que, se a gente às vezes não entra com recurso, por exemplo, como um remédio, às vezes a pessoa comete. Né? A síndrome do pânico, né? Que muita gente, né, hoje, se não entrou, passou perto, que é de repente a síndrome do pânico, ela é muito caracterizada pela ansiedade, mas ela começa a ter sintomas físicos, né? É a palpitação, é a sudorese, que é suar demais, o coração dispara, entende? Às vezes você fica com tontura, você vê tudo turvo. Isso o que acontece? Essa pessoa, a partir do momento que ela teve a primeira crise, ela entra no medo. Né? Porque antes ela não tinha medo, porque ela nunca tinha vivido isso. Ela era ansiosa. Essa ansiedade foi piorando tanto que ela entrou nessa crise. E quando ela entra nessa crise, muda tudo, porque a partir dali... Às vezes ela não teve mais crise, mas ela tem o medo de ter. Então, ela às vezes não sai mais de casa. Ela está em casa, ela tem medo de ficar sozinha, né? Porque ela tem medo de viver de novo, porque realmente é apavorante. É uma coisa de quem viveu sabe. Você não tem controle nenhum de si, né? O emocional está totalmente sob descontrole e o físico está de um jeito que você fala, vou morrer. E eu não consigo fazer nada. Quando a gente fala do emocional, algumas coisas que vão acontecendo quando eu estou, às vezes não numa ansiedade tão grave, mas ele no dia a dia, ansioso, eu não consigo desligar, né? Como eu já falei. Eu sinto muito cansaço, né? Isso é físico até. O meu pensamento não para. Às vezes eu penso coisas que são pertinentes ao meu dia a dia, à minha rotina. Às vezes eu começo a pensar coisas que não tem nada a ver e de repente eu paro e falo, por que eu estou pensando nisso? Estou pensando na vida do vizinho que me contou um episódio da vida dele. E quando eu vejo, eu estou pensando naquilo, às vezes sentindo medo de que aconteça comigo.
eu não tenho controle de mim, né? Eles não se sentem, muitas vezes, principalmente quando é um ansioso grave, ele não se sente compreendido, porque muitas vezes, antes de entrar nessa crise pavorosa, ele vai, às vezes, vai falando, vai comentando com um, com o outro, e ninguém entende, quem não passa não sabe, né? Quando você entra numa crise de pânico, você não tem como explicar para o outro o que você sentiu. Né? As pessoas, às vezes, à sua volta, acham que você está exagerando, que, imagina, daqui a pouco passa. Nunca mais você vai ter isso, sei lá por que você teve, né? Ele se sente muito sozinho, na verdade, né? A ansiedade não me deixa relaxar, eu durmo muito mal, eu acordo muito cansado, eu tenho sono e os sonhos, né? Muitas vezes entram nos pesadelos, porque o sonho o que é? O teu inconsciente tentando liberar uma tensão que você está carregando com você, e ele cria aquelas imagens, aquelas situações que às vezes o sonho do inconsciente para essa limpeza, ele geralmente é confuso. A gente mistura uma época com a outra, a gente coloca pessoas que não tem nada a ver com a minha vida, entende? Mas é a maneira do inconsciente representar toda uma tensão que você vive, que é para aliviar, né? Na verdade é para aliviar. A culpa também entra no jogo porque depois que eu tenho principalmente a crise do pânico, o estresse pós-traumático, ninguém entende, todo mundo começa, para com isso, já passou, o assalto já acabou, já passou, já faz 2, 3 meses e você ainda está desse jeito. A pessoa começa a se sentir culpada, né? Ela fala, nossa, mas acho que sou eu que não quero melhorar, né? O que eu faço? Eu continuo sentindo, né? Você acaba chegando a um ponto você acaba começando a evitar coisas boas da sua vida. De repente, você adora viajar. Mas por causa da ansiedade, né, do pânico, nem se fale, mas às vezes até a ansiedade que você vive ali no dia a dia, você começa a evitar. Eu não vou viajar, não. Tô cansado, eu não vou dormir direito, eu vou, né, me preocupar demais com quem tá aqui. Se teve pânico, então não vou viajar, eu posso passar mal no caminho, eu posso ter uma crise de palpitação, de um monte de coisa no caminho. E a pessoa acaba deixando de fazer até o que ela gosta, até o que é bom, né? Ele se compara muito com os outros, né? Porque às vezes você passou por uma crise de pânico, o outro nunca passou, e o outro tem, até fala que tem ansiedade e tal, mas ele nunca viveu isso, ele tá bem, ele consegue ir contornando, e eu não. Eu acabo me comparando muito com os outros, quem tá do lado, né? Com o tempo eu acabo tendo lapsos de memória, falta de concentração, perco muita energia à toa, eu faço qualquer coisinha que eu for fazer, eu fico cansado, né? Por quê? Porque a minha energia maior, um grande gasto que eu tô tendo, é com o medo, com a ansiedade, né? Com tudo, com toda a preocupação que eu estou. Então, às vezes, qualquer coisinha que eu vou fazer, eu tenho pouca energia, eu me canso muito rápido. Sintomas físicos, né, para repetir, falta de ar, palpitação, sudorese, sufocação. Uma coisa que acontece até com quem não teve uma crise de pânico, dores de cabeça constante, dores musculares, aí a gente lembra da tal fibromialgia, né? A fibromialgia é uma pessoa que ela tem dores pelo corpo inteiro. Ela não tem uma dor no braço. Ela tem um dor no braço, na perna, na lombar, às vezes muda, sai do braço, vai para o pé. E ninguém descobre, ainda não se descobriu exatamente o que provoca a fibromialgia, mas são geralmente pessoas deprimidas e ansiosas.
que eu já falei, da insônia, do sono agitado. Então, a gente tem algumas perguntas, né, que a gente acaba fazendo, né? Por que a gente acaba desrespeitando tanto o nosso corpo? Por que eu não consigo desacelerar meus pensamentos? Por que eu desrespeito a minha paz, a minha tranquilidade, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar? Isso é outra coisa. Muita gente é ansiosa porque precisa ganhar, porque precisa comprar, porque precisa pagar a escola do filho, porque precisa, né? Às vezes até coisas boas, porque eu preciso viajar no final do ano, então eu preciso trabalhar, fazer hora extra, um monte de coisa, né? E entro na ansiedade, porque eu tenho que dar conta, né? Falando na ansiedade, aí a gente entra, falando disso, dos porquês, a gente vai falar das crianças de novo. Nós temos hoje uma geração de crianças, às vezes, muito ansiosas, muito tristes. Não só as crianças, como adolescentes também. Eles não se satisfazem. Hoje, adolescentes e criança, principalmente adolescente, parece que nada satisfaz, nada tá bom, nada é bom. Qualquer coisa ele já se desinteressa. Sabe criança que você dá um brinquedo, mas ela tem 500 brinquedos. Então, você dá mais um, ela fica 3 horas olhando, brincando, e daqui a pouco ela já largou. Ela não tem mais interesse. Tem a tal coisa das crianças com TDAH, que as crianças hiperativas, que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita criança com hiperativa, que há um tempo atrás era tratada às vezes só com psicólogo, hoje se dá remédio para elas ficarem quietas, para elas pararem. E isso é muito perigoso, são crianças, né? Existe até um livro que chama Pais Ansiosos, Filhos Ansiosos. Quer dizer, uma criança criada num ambiente, né, muito ansioso, de pais ansiosos, às vezes são crianças muito pequenas que às vezes nem entendem muito bem o que está acontecendo ali, mas ela sente a energia, ela capta essa energia e ela vai entrando também na ansiedade. As crianças não lidam com frustração, elas não sabem perder nada, tudo tem que estar do jeito delas, né? Muita informação. Hoje se estuda muito, hoje tem uma área na psicologia tratando de pessoas com a síndrome da tecnologia. Pessoas que não conseguem largar o celular, não conseguem largar o computador, tem que estar na rede social o tempo todo, tem que estar na internet o tempo todo. Isso não só adultos, criança também, né? E o que você vai... A internet é ótima. Nossa, a gente deu um salto de evolução, não é? Porque, nossa, qualquer coisa que você quiser, você busca lá, você muito rápido você consegue resultados, resposta para suas coisas. Só que, ao mesmo tempo, é muita coisa. Por quê? Porque a gente não sabe dosar, né? A gente não vai, às vezes, só buscar aquilo que eu preciso. Não, eu vou buscar aquilo, mas aí eu fico, né, navegando, buscando isso, aquilo, olhando isso, aquilo, postando isso, postando aquilo, vendo a reação das pessoas com aquilo que eu postei. Isso vai criando ansiedade. Principalmente quando o que eu espero que venha de volta daquilo que eu postei. Eu já entrei na ansiedade. Quando eu posto alguma coisa e eu fico ali, meu Deus, quantas curtidas, né? Gostaram ou não gostaram? Eu já entrei na ansiedade. Eu já estou ansioso, esperando o resultado daquilo que eu postei. E isso um dia, tudo bem. 2 dias, tudo bem.
quando você começa a fazer isso, né? A semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, são pessoas que não conseguem mais largar. Ela depende daquilo para estar bem e não está bem, né? Porque ninguém está bem desse jeito. Como é que se pode tratar um pouco a ansiedade? Os tratamentos para casos mais graves, como eu falei, psiquiátrico, psicológico, quer dizer, às vezes precisa de uma medicação, terapia, geralmente o tempo, né, qualquer estágio de ansiedade, a terapia, ela ajuda muito, né, tanto aquele que está aí no dia a dia e se percebe ansioso, é importante ele procurar, e como aquele que está muito grave também, com certeza. Atividade física, aliás, atividade física é bom para muita coisa, né? Porque a atividade física, ela acaba, né, mexendo, porque a ansiedade também tem uma ligação com o nosso cérebro, com hormônios, com neurotransmissores que estão faltando, E quando você faz uma atividade física, né, às vezes você estimula alguns hormônios que te trazem bem-estar, que você se sente melhor, que você ganha até mais energia, né? Uma alimentação saudável também ajuda, né? Não comer fast food o dia inteiro, né? A semana inteira, o mês inteiro, que são alimentos que vão sobrecarregar o organismo, que já está sobrecarregado com toda essa coisa, né? Que a ansiedade vai provocando. Você pode procurar uma yoga, um tai chi, que são técnicas que te levam a relaxar. E não só relaxar, principalmente, você naquele momento, você para, você desliga de tudo e você presta atenção em você, no movimento que você está fazendo, né? Na respiração, principalmente. A yoga trabalha muito a respiração. Então, naquele momento, pelo menos você desliga, você sai daquela coisa louca da ansiedade. Se você conseguir fazer isso mais vezes, várias vezes, né, você associar esses exercícios na tua vida, você vai ter resultados muito bons. Você vai conseguir, você vai perceber, né, a tua ansiedade melhorando. Relaxamento, meditação, né? A meditação muitas vezes não tem movimento como a yoga, mas você está trabalhando respiração e você está tentando controlar, que a meditação, o que eu acho mais importante é você controlar teu pensamento. Porque o pensamento vem, o pensamento não para. Aí ele vem, você vê como se estivesse de fora, olha ele passar e deixa embora. Vem outro. Vai chegar uma hora que começa a diminuir o fluxo de pensamento, né? E você está no controle, entende? Eles passam e vão embora. Quer dizer, você não alimenta aqueles pensamentos. Porque, às vezes, o que traz muita ansiedade é alimentar, né? O pensamento, o sentimento que eu estou tendo. Porque de um pensamento eu vou para outro, eu vou para outro, eu vou para outro. E aí eu imagino coisas, e eu vou lá para frente, e eu quero controlar o que está na frente, ou eu vou para o passado, e aí eu fico tentando controlar o pensamento que vem do passado, que me traz às vezes mágoa, que me traz, né, sofrimento. Quando eu consigo controlar pensamento, eu já ganhei muito, né, em termos de ansiedade. A acupuntura também, hoje em dia, está sendo usada para ter alguns pontos lá, que ajudam na ansiedade. E uma coisa, né, o que a gente busca numa casa espírita, por exemplo, né, um tratamento espiritual. Não é? Você buscar um tratamento espiritual, o passe ajuda, né, o passe me limpa, ele me revigora, e a palestra, os livros, não é, que eu vou podendo ler, que eu vou... E que isso, com o tempo, não adianta eu vir aqui tomar o passe e, né, a aguinha, ir lá fora e achar que amanhã está tudo maravilhoso. Eu tenho que estar mudando,
com aquilo tudo que eu vou ouvindo, que eu vou lendo, eu tenho que pôr em prática. Senão não vai mudar. Não vai descer, nem meu mentor não vai fazer isso por mim, ele não pode. Sou eu, né? Uma coisa que a gente fala muito hoje, assim, isso falando muito do psicológico, né? Hoje se fala muito, né, de inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente, na psicologia, ele é uma memória. Tudo que você viveu, tanto de bom quanto de ruim, está lá, registrado, né? Para mim, ampliando um pouco, né, assim, porque pelo que a gente estuda do espiritual, é uma memória do espírito, porque no inconsciente, se a gente acredita em vidas passadas, não está só a memória desta vida, está a memória de coisas que eu vivi em muitas vidas que eu já tive. E que às vezes esses núcleos, esses conteúdos que estão ali, mesmo que seja de vida passada, eles estão aqui hoje. Eu não tenho consciência nenhuma deles, eu não sei. Mas eles atuam sobre mim, dependendo da situação que eu estou vivendo, do que eu estou vivendo, né? Eu posso deixar um conteúdo inconsciente meu lá da infância influenciar, como eu posso deixar um conteúdo da vida passada influenciar em mim hoje. Algo que eu preciso trabalhar hoje aqui, que eu vim trabalhar. Uma coisa que a gente sempre fala. Ixi. Uma coisa, é só para deixar bem, né? A gente faz higiene corporal todo dia, não faz? A gente toma banho, escova os dentes, todo dia. E isso, né? Pelo menos para a grande maioria, isso faz falta, se não fizer, né? Por que a gente não faz higiene mental, higiene emocional? Por que a gente não consegue fazer todo dia, parar um pouquinho, pensar em si, se perceber, esse autoconhecimento? Por que eu estou nervoso? Por que aquela situação mexeu comigo? Né? Por que determinada pessoa me incomoda? Tudo isso faz parte de mim. Por que eu não consigo perdoar? Isso tudo é higiene mental. E a gente pode fazer todo dia, como a gente escova os dentes todo dia. A saúde mental... Dá para continuar um pouquinho? 5 minutos. Você continua numa outra oportunidade. Tá. Eu só queria terminar, então, falando que hoje a ciência tem estudado muito sobre tudo isso. Tem uma área da ciência hoje que chama neurociência, que está chegando no espiritual. Eles estão vendo que tem um lado, tem alguma coisa no ser humano, né? Teve um experimento em que eles colocaram as pessoas em atitude de ajoelhadas, ou com as mãos postas, ou olhando para cima, rogando alguma coisa, e os equipamentos vendo que no cérebro dessas pessoas algumas áreas se ativavam, mudavam, né? Inclusive eles deram a esse experimento que chama o ponto de Deus, o ponto de Deus no cérebro, que são pontos em que eles perceberam quando as pessoas se elevam, né, mexem com a fé, alguma coisa no cérebro muda. Então, né, para eles é importantíssimo isso, porque tem que chegar o dia que a ciência, a medicina, ela admita o espiritual nosso, admita até as reencarnações, né? Porque aí muita coisa vai se resolver mais rápido. Então, só para terminar, isso agora, né, e buscando o nosso Mestre Jesus, ele dizia: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
A si mesmo trará o seu cuidado. Basta a cada dia a sua própria aflição. Quer dizer, não tem que se inquietar, não tem que se preocupar. Se a gente acredita e a gente tem a fé, não tem, não é? É como aqui, nenhum passarinho cairá por terra sem a vontade do Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, 29 e 30. Quer dizer, a gente tem uma força maior que, né, que nos ajuda em tudo, tudo está no seu lugar. Era isso, bem. Basicamente isso. Tem muita coisa para falar, tá? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Fiquem todos em paz. Boa noite. Desculpa o chato aqui, viu? Não. Liga aqui. Boa noite a todos. Acho que a palestra foi maravilhosa. Deixou ainda, viu, Malu, eu quero um pouquinho mais. Continua numa outra, né? Você continua, nos dê essa aula, né? Que a gente precisa muito hoje. E apenas reforçando da receita da cura, né? É aquilo que a gente vem fazendo. São as leituras, são os trabalhos que a gente vem fazendo. Isso tudo acrescenta, né? Nos dá o fortalecimento para nós superarmos todas essas dificuldades. Elas existem, os sintomas foram colocados. Por que eu estou caminhando para esse lugar perigoso, né? Que a gente está vivenciando numa linha muito tênue, e cabe a nós parar e dar uma mudada no seletor, principalmente, né? Muda o seletor, muda. E eu entendo que a casa espírita, todas as religiões, mas vou falar da nossa, né? Ela é um instrumento muito importante para nós nos fortalecermos. Obviamente, tem a parte científica, que foi colocada pela Malu, mas a parte espiritual, ela é importantíssima para que nós possamos nos curar. E a casa espírita é um hospital. Todos nós estamos em tratamento, seja vocês, eu, qualquer um daqui, todos nós estamos num planeta hospital. E a casa espírita também é um hospital. Obrigado, Malu. Então, eu vou convidá-los para que nós possamos fazer, então, as nossas vibrações. Vou aumentar aqui um pouquinho. E na próxima quinta-feira, eu não sei se serei eu ou a Vanice, não sei se a gente... que a gente pode dar aí continuar com alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai estar lá na quinta-feira à disposição. E uma última pergunta, quem está vindo pela primeira vez hoje? Sejam bem-vindos à nossa casa, sintam-se bem e que vocês possam sentir a nossa energia, né, espiritual, e que ao sair, né, todos nós possamos sair bem melhores do que aqui chegamos. E assim, então, nós vamos primeiro fazendo aquele colóquio amoroso com Jesus, porque tudo que nós temos hoje, tudo que nós, de bom ou de ruim, está de um tamanho certo para cada um de nós. E agradecer pelas coisas que tivemos desde a semana passada para hoje, aprendemos com os erros para que possamos corrigi-los. E vamos unir os nossos pensamentos nesse instante a todos aqueles que não puderam estar presentes a esta reunião, aqueles que estão em casa, estão em uma outra condição, aqueles que estão aí em casa nos ouvindo também, que possam receber toda esta energia que a espiritualidade maior nos presenteia. Mas para tanto precisamos estar com os nossos corações ligados com a espiritualidade, ligados com Jesus, ligados com o Pai Maior.
Então formaremos uma corrente de luz envolvendo aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que estão nas salas de cirurgia, nas salas de recuperação, estão ali buscando a sua cura, que nossa energia possa tratá-los. Isso é fato, a energia curativa através dos pensamentos. Vibrarmos pelos nossos médicos, enfermeiros e toda a equipe que lá se encontra, buscando o bem-estar daqueles que lá estão buscando essa cura, né? Vibrarmos por aqueles que já se encontram ali há um tempo, numa casa já de repouso, viveram ali um período, estão ali buscando às vezes respostas, aconchego, buscando talvez algo que signifique para eles todo o processo que viveram e que eles possam entender através da nossa palestra, através dos nossos pensamentos, que valeu a pena. Está valendo a pena estarmos aqui neste planeta. Estamos aprendendo. E que esse aconchego possa chegar até eles também. Que um perdão, às vezes, possa lhes servir de repouso. Vibrarmos pelos pequeninos, que muitos ainda não têm um pai, uma mãe, foram abandonados, e que a nossa fé, o nosso amor possa vibrar para que eles tenham coragem de continuar um processo aqui na Terra e alcançar os objetivos de ética, de educação, que eles possam se posicionar no caminho correto. Vibrarmos por aqueles andarilhos, por aqueles que não têm uma casa para morar, que eles possam ter o aconchego espiritual. Vibrarmos por aqueles que estão nas prisões, que eles se arrependam do que fizeram, aprendam e ao sair possam retornar melhor do que lá chegaram também. E vibrarmos por aqueles que estão bem próximos de nós, os nossos filhos, os nossos pais, amigos, avós, tios, que eles possam estar em nossos pensamentos também nesse momento e vibrarmos a eles o nosso amor, misturado com uma energia que vem de Jesus, que parte do nosso ser maior, que é Deus, e que possa aconchegá-los a todos. Vibremos pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelo bem-estar da nossa sociedade, do nosso país, para que todos possam, nesse instante, serem aconchegados e que a luz de Jesus, a luz do Pai maior, possa estar com todos nós. E nesse instante, vamos fazer uma vibração por nós mesmos, porque também precisamos muito desta energia que vamos receber. E assim, vamos imaginar sobre nós uma luz celestial, uma luz azul, invadindo o nosso coronário, o nosso frontal, nossa parte laríngea, os chakras laríngeos, o cardíaco, o gástrico e demais chakras do nosso corpo perispírito, envolvendo todo o nosso braços, trazendo-nos paz, serenidade e conforto, para que possamos estar dispostos. Então, terminando o nosso trabalho, agradecendo a todos por estarem presentes aqui conosco, vocês aí de casa, e esperamos que a nossa palavra, né, tudo isso que a gente está colocando, seja bom para nós, seja confortante, que nos faça crescer, ser fortes para enfrentar a tudo e a todos. Que assim seja.